Se você passou dos 60 anos, há um hábito aparentemente inofensivo e até considerado saudável que pode, sem aviso, aumentar drasticamente seu risco de sofrer um AVC. Você pode ir dormir tranquilo, sentindo-se bem, e acordar com a fala arrastada, o corpo sem equilíbrio ou um lado totalmente paralisado. Como médica neurologista, já testemunhei casos de mais assim, onde o gatilho não foi cigarro, fast food ou sedentarismo, mas algo muito mais surpreendente: frutas. Sim, frutas. Milhões de idosos consomem frutas todos os dias com a intenção de cuidar da saúde cardiovascular, do cérebro e do intestino. E de fato, muitas são aliadas do envelhecimento saudável. Mas algumas, quando ingeridas na hora errada ou em excesso, podem ser perigosas, silenciosamente. Certas frutas podem elevar os níveis de açúcar no sangue, desidratar o cérebro ou até interagir com medicamentos essenciais, tudo isso sem causar dor ou sinais prévios. E o pior, ninguém avisa. Hoje eu vou te mostrar 9 frutas comuns que, se não forem consumidas com cautela, podem aumentar seu risco de AVC, perda cognitiva ou até sangramento no cérebro, especialmente se você está acima dos 60 anos. Você já pensou se aquilo que acredita ser saudável pode estar te prejudicando? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, fique comigo. Esta informação pode literalmente salvar sua vida. Antes de começarmos, se ainda não está inscrito no canal, clique no botão e ative o sininho para não perder conteúdos essenciais sobre saúde na terceira idade. E se este vídeo fizer sentido para você, deixe um número 1 nos comentários. Se não gostar, escreva 0, assim posso melhorar para os próximos. 1. Bananas. Excesso de potássio, perigo silencioso. A banana é conhecida como um alimento completo, rica em potássio, macia, fácil de digerir e boa para o coração, certo? Isso vale para pessoas mais jovens. Mas, após os 60, o corpo muda, principalmente os rins, os vasos sanguíneos e o sistema cardiovascular. Com a idade, os rins perdem eficiência. E se você tem hipertensão, diabetes ou usa remédios como diuréticos ou inibidores da ECA, isso se agrava. Nessas condições, o potássio das bananas, que antes era benéfico, pode começar a se acumular no sangue. O resultado: o coração pode entrar em arritmia, os vasos sanguíneos se contraem e coágulos se formam em locais críticos, como o cérebro. Já vi isso acontecer de perto. O caso de Raymond, 66 anos, aposentado, saudável e cuidadoso com a alimentação. Toda manhã, comia mingau com banana e tomava o remédio para pressão com suco de laranja. Era sua rotina há mais de um ano. Até que, em uma manhã comum, sua esposa o encontrou caído no chão do banheiro, sem conseguir mover o lado esquerdo e com a fala embaralhada. No hospital, descobriram AVC isquêmico. E o detalhe mais alarmante: os níveis de potássio dele estavam perigosamente altos, o suficiente para afetar o ritmo do coração e provocar coágulos. A junção de 2 bananas por dia, medicamentos e o horário de consumo criaram um ambiente perfeito para um desastre. Muitos idosos acreditam que precisam de suplementos ou grandes quantidades de potássio. Mas isso não é verdade, principalmente quando os rins estão mais lentos. Uma banana grande já oferece mais de 450 mg de potássio. Para quem está com a função renal comprometida, isso pode ser demais. E se for consumida à noite, quando o corpo está mais desidratado e os remédios ainda estão ativos no sistema? É o cenário ideal para rigidez arterial, sangue espesso e formação de coágulos. O que fazer? Após os 60, limite o consumo de banana a meia unidade por dia. Coma pela manhã, junto a uma fonte de proteína como iogurte grego ou algumas nozes. Isso ajuda a desacelerar a absorção. Evite smoothies com banana, bolos de banana, ou o consumo da fruta antes de dormir. Converse com seu médico sobre como os alimentos ricos em potássio interferem nos seus medicamentos. Porque, sinceramente, o que foi saudável por décadas pode não ser mais seguro agora. E se você ficou surpreso com a banana, espere até ouvir o que vou te contar sobre as uvas. 2. Uvas, pequenas, doces e perigosas. Elas parecem inofensivas. Sempre presentes em tigelas de frutas, nas sobremesas leves do almoço em família, ou servidas às crianças como lanche. Mas para quem tem mais de 60 anos, especialmente com histórico de diabetes, hipertensão ou problemas vasculares, as uvas podem ser um risco invisível. Cada uva carrega alta concentração de açúcar natural, envolta por uma fina casca. E quando se come um punhado, principalmente das variedades mais doces e sem sementes, as preferidas nos supermercados, a carga glicêmica se acumula rapidamente. Isso eleva os níveis de açúcar no sangue de forma brusca,
estimula a liberação de insulina e, em pessoas com fragilidade nos vasos cerebrais, pode provocar inflamações silenciosas. Inflamações essas que, ao longo do tempo, favorecem a formação de coágulos, aumento da pressão intracraniana e outros distúrbios cerebrais. Na próxima parte, vou te mostrar exatamente por que a forma como você faz lanches, especialmente com frutas, pode estar contribuindo para lapsos de memória, cansaço extremo e até riscos de AVC. Se você ainda está assistindo, comente um aqui embaixo para eu saber que você está comigo nessa missão de viver com mais saúde e consciência. As uvas, doces, práticas e perigosamente subestimadas. Embora pareçam inofensivas, essas pequenas frutas escondem um impacto poderoso sobre o corpo envelhecido. Por serem ricas em açúcares naturais como glicose e frutose, seu consumo rápido e em grande quantidade pode provocar um pico glicêmico quase imediato. E esse pico não passa despercebido pelo corpo de quem tem mais de 60 anos. Com o avanço da idade, o metabolismo se desacelera, a produção e resposta à insulina se tornam menos eficazes, e os vasos sanguíneos perdem parte de sua flexibilidade e resistência. O resultado: quando o açúcar no sangue dispara, a sobrecarga não atinge apenas o pâncreas, ela impacta também as delicadas paredes das artérias, especialmente as que irrigam o cérebro. Esse estresse constante pode provocar microdanos nos vasos, tornando-os mais propensos a inflamar, enrijecer e estreitar com o tempo. E é justamente nesse cenário que os coágulos encontram terreno fértil para se formar silenciosamente. Você não sente dor. Os exames de rotina podem não detectar nada fora do comum. Mas por dentro, seu sistema vascular está sendo lentamente comprometido. Veja o que aconteceu com Janete Morris, 80 anos, professora aposentada no interior do Missouri. Ela sempre se orgulhou de manter uma vida natural, sem refrigerantes, sem alimentos industrializados e com uma dieta repleta de frutas frescas. Seu ritual matinal incluía uma tigela cheia de uvas vermelhas, que comia com prazer enquanto lia o jornal ou assistia ao noticiário. Era um hábito tão frequente quanto respirar. Até que, certo dia, ao escrever um cartão de aniversário, percebeu que sua visão estava turva. Tentou escrever a palavra parabéns, mas a mão tremia e sua mente falhava. A filha, preocupada, correu com ela para o hospital. O diagnóstico: um ataque isquêmico transitório, o popular mini AVC, causado por um coágulo temporário que impediu o fluxo de sangue no lado esquerdo do cérebro. Os exames mostraram picos significativos de glicemia ao longo do dia e um aumento no marcador A1C, revelando que Janete havia entrado na zona de pré-diabetes sem sequer perceber. Mas o dado mais preocupante foi a inflamação vascular crônica de baixo grau, resultado, em grande parte, do consumo constante de frutas muito doces sem qualquer fonte de proteína ou fibra para moderar a absorção do açúcar. E aqui está a lição essencial. Mesmo os alimentos mais saudáveis podem se tornar problemáticos quando consumidos no momento ou da forma errada. Para quem tem mais de 60 anos, como e com o que você come se torna tão importante quanto o que você come. As uvas, por exemplo, são digeridas com rapidez impressionante. Isso faz com que o açúcar entre diretamente na corrente sanguínea. Se estiver sozinho, em jejum, desidratado ou sob estresse, o corpo reage de forma intensa. O sangue torna-se mais denso. Os vasos se contraem. E a coagulação se acelera silenciosamente. Você não sente. Mas o risco está ali. O perigo não aparece de imediato. Ele se acumula aos poucos, até que, um dia, simplesmente acontece. É por isso que hoje, em meu consultório, sou direta com meus pacientes mais velhos. Evitem comer uvas com o estômago vazio. Evitem exageros. E, principalmente, não as consumam sozinhas. Sempre oriento que, se quiser incluir uvas na dieta, faça isso com equilíbrio. Combine com uma fonte de proteína, como uma fatia de queijo ou um punhado de amêndoas. Limite-se a poucas unidades, um punhado pequeno é o suficiente. Consuma-as nas horas mais ativas do dia, quando o corpo está mais apto a metabolizar o açúcar. Agora, se você tem diabetes ou está sob tratamento com remédios para pressão arterial, o ideal é evitar completamente, a menos que seu médico diga o contrário. O que parece um lanchinho doce e inocente pode, com o tempo, afetar sua memória, seu equilíbrio e até sua independência. E se você achou isso surpreendente, espere até ouvir sobre uma fruta tropical muito apreciada que, embora refrescante, pode causar impactos silenciosos no cérebro, especialmente enquanto você dorme. Sim, estamos falando do abacaxi. 3. Abacaxi, doçura tropical com riscos escondidos. O abacaxi encanta pelo sabor agridoce, pela refrescância, pela imagem de leveza.
Muitos idosos o escolhem como sobremesa depois do jantar, acreditando que estão fazendo uma escolha saudável. É natural, contém fibras e dizem que ajuda na digestão. Mas o que muitos não sabem, e que me preocupa como neurologista, é que o abacaxi pode se tornar um inimigo invisível quando ingerido no momento errado ou em certas condições de saúde. Essa fruta tropical contém bromelina, uma enzima poderosa que realmente ajuda a quebrar proteínas no corpo. Em quantidades pequenas e sob as condições certas, ela pode até beneficiar. Mas em excesso, ou combinada com certos medicamentos, essa enzima pode interferir na coagulação sanguínea. Ela pode reduzir a função das plaquetas, alterar o tempo de coagulação e abrir caminho para sangramentos inesperados ou até a formação de coágulos perigosos. E isso se torna ainda mais preocupante quando falamos de pessoas com mais de 60 anos. Com o envelhecimento, os vasos se tornam mais frágeis, o metabolismo mais lento e a capacidade do corpo de lidar com essas variações diminui drasticamente. Além disso, o abacaxi é extremamente doce. Apenas uma xícara da fruta contém mais de 16 gramas de açúcar, um valor alto para quem precisa controlar a glicemia. E ao contrário de frutas com índice glicêmico mais baixo, como morangos ou maçãs, o abacaxi eleva o açúcar no sangue rapidamente. Se for consumido à noite, esse açúcar não será convertido em energia. Ele apenas circulará no organismo, aumentando o estresse nos vasos sanguíneos durante o sono, período em que o corpo está mais vulnerável. Mas talvez o aspecto mais ignorado, e mais preocupante, do abacaxi seja sua acidez. Ele está entre as frutas mais ácidas consumidas nas Américas. Essa acidez pode irritar silenciosamente o esôfago, provocando refluxo mesmo quando o idoso não sente azia. E em muitos casos, esse refluxo acontece de forma oculta, sem sintomas evidentes, causando microaspirações durante a noite e alterando a pressão nas vias respiratórias. O que isso significa? Redução na oxigenação cerebral durante o sono. E isso, com o tempo, pode aumentar o risco de AVC matinal, que é um dos tipos mais letais e difíceis de prevenir. Lembro de uma paciente, Clara Hills, 77 anos, uma senhora elegante e ativa que havia sido regente de coral na Carolina do Norte. Ela gostava de encerrar o dia com uma tigela de abacaxi fresco. Não bebia, não fumava, e cuidava bem da alimentação. Mas certa manhã, não conseguiu levantar da cama. O lado direito de seu corpo não respondia, e sua fala estava embaralhada. Após exames, foi detectado um acidente vascular cerebral ocorrido durante a madrugada. Os médicos notaram ainda uma combinação perigosa em seu histórico: uso de anticoagulantes, consumo regular de abacaxi à noite, episódios de refluxo silencioso não diagnosticados. Uma junção de fatores que, isolados, pareciam inofensivos, mas, juntos, criaram a tempestade perfeita. Clara Hills acreditava estar fazendo tudo certo. Aos 77 anos, mantinha-se ativa, lúcida e cuidadosa com sua dieta. Evitava sobremesas industrializadas, optava por alimentos naturais, e o seu agrado noturno era simples: algumas fatias de abacaxi fresco. Era seu ritual diário após o jantar, repetido por mais de um ano. Mas certa manhã, tudo mudou. Ela acordou confusa, desorientada, e sua filha logo percebeu que algo não estava certo. As palavras saíam arrastadas, os passos estavam trêmulos, e o equilíbrio parecia ter desaparecido. No hospital, os exames revelaram um pequeno AVC localizado na parte posterior do cérebro, a área responsável por fala e equilíbrio. Além disso, os testes mostraram níveis elevados de glicose, sinais de refluxo noturno e alterações nas plaquetas do sangue. Não havia um único culpado evidente. O que ocorreu foi o resultado de uma série de fatores que, somados, criaram a chamada tempestade perfeita. Abacaxi consumido à noite, aumento de açúcar no sangue, refluxo ácido silencioso, ação da bromelina nos mecanismos de coagulação, fragilidade natural dos vasos sanguíneos. O que Clara pensava ser uma escolha saudável quase lhe custou a autonomia. E, infelizmente, casos como o dela não são raros. Com o avanço da idade, o sistema digestivo torna-se mais lento. As artérias se afinam. E o sono se torna mais leve e vulnerável. Quando se consome uma fruta doce e ácida como o abacaxi antes de dormir, o organismo pode reagir mal. Durante a noite, os vasos se contraem, o refluxo pode afetar a oxigenação cerebral. Sob essas condições, coágulos podem surgir sem qualquer sintoma visível, até o momento em que o AVC acontece. Então, qual é a orientação segura? Se você aprecia abacaxi, prefira consumi-lo pela manhã ou no início da tarde. Evite comê-lo de estômago vazio. Nunca o combine com medicamentos que afetam a coagulação sem orientação médica.
E, acima de tudo, evite comer abacaxi antes de dormir, porque seu cérebro não precisa de picos de açúcar ou irritações digestivas durante o repouso. Ele precisa de estabilidade. E se você achou que o abacaxi era surpreendente, espere até entender o que a melancia pode causar. Uma fruta famosa por hidratar, mas que pode estar, na verdade, desidratando o cérebro e derrubando a pressão em idosos, colocando-os em risco de quedas e desmaios. 4. Melancia. O perigo oculto da fruta que promete hidratação. Poucas frutas evocam tanto o verão quanto a melancia. Geladinha, crocante, refrescante. Ela está presente em festas de julho, piqueniques em família e tardes ensolaradas no quintal com os netos. Composta quase inteiramente por água, parece impossível que algo tão leve e natural possa causar mal. Mas para quem já passou dos 60 anos, especialmente aqueles com condições cardiovasculares ou que tomam medicamentos para controle da pressão, a melancia pode se transformar num fator de risco inesperado. E não por causa do açúcar, nem da acidez, mas pelo que ela retira do seu corpo. Como neurologista, tenho visto cada vez mais casos de pacientes idosos enfrentando problemas de circulação cerebral e episódios de tontura ou confusão sem saber que estão ligados à alimentação aparentemente saudável. A melancia tem efeito diurético, o que significa que pode estimular a eliminação de líquidos e eletrólitos importantes. Em um corpo jovem e resiliente, isso é rapidamente compensado. Mas em idosos, especialmente desidratados, sob calor intenso ou com função renal comprometida, isso pode levar a uma queda perigosa na pressão arterial. A pressão cai, a irrigação cerebral diminui, o cérebro responde com sinais como vertigem, escurecimento da visão, perda de equilíbrio, ou até desmaios. E se a queda acontece, o risco não é apenas um machucado. É uma fratura, um traumatismo, ou até um AVC hipotensivo, causado por falta de oxigenação em áreas delicadas do cérebro. A verdade oculta sobre a melancia e a laranja para quem tem mais de 60 anos. A melancia, tão refrescante e inofensiva à primeira vista, pode esconder um risco inesperado para pessoas com mais idade. Embora pareça uma excelente aliada contra o calor, ela tem um efeito diurético. Estimula a eliminação de líquidos por meio da urina. Para alguém jovem e saudável, isso não representa ameaça alguma. Mas para quem já passou dos 70, especialmente os que lidam com pressão baixa ou fazem uso de medicamentos que removem o excesso de água do organismo, a situação muda completamente. A perda constante de líquidos durante a madrugada pode causar desidratação sem que a pessoa perceba. E quando o corpo está desidratado, o sangue se torna mais espesso, como se fosse um xarope tentando fluir por vasos sanguíneos estreitos. Esse sangue mais denso circula lentamente e cria um ambiente ideal para a formação de coágulos, especialmente perigoso em quem já tem artérias envelhecidas e endurecidas. O cérebro, extremamente sensível a alterações no fluxo de oxigênio, sofre ainda mais durante o sono, quando a circulação naturalmente desacelera. Foi exatamente o que aconteceu com o Sr. Howard Larkin, um aposentado de 82 anos, ex-carteiro do estado de Indiana. Howard levava uma vida exemplar. Caminhava todos os dias, evitava alimentos processados e tinha uma rotina saudável. À noite, após o jantar, ele tinha o costume de saborear fatias generosas de melancia. Achava que ajudava a manter-se hidratado. Mas o que ele ignorava era que, ao fazer isso, estava potencializando os efeitos do diurético prescrito que tomava para a insuficiência cardíaca leve. O resultado: seu corpo eliminava água em excesso enquanto ele dormia. Certa manhã, acordou com uma tontura intensa. Tentou se levantar e desabou. Foi levado ao hospital, onde os exames revelaram que sua pressão arterial estava perigosamente baixa. Além disso, seus níveis de hemoglobina estavam concentrados, um claro indício de sangue espesso pela falta de hidratação. O diagnóstico: um AVC isquêmico leve, causado muito provavelmente por um coágulo que se formou enquanto ele dormia. A fruta que deveria ajudá-lo estava, na verdade, comprometendo sua saúde silenciosamente. Após o episódio, Howard sobreviveu, mas perdeu boa parte da mobilidade. Hoje precisa de bengala e ajuda para as tarefas simples. Tudo por não saber que até mesmo alimentos naturais podem se tornar perigosos dependendo da idade, dos remédios e do horário de consumo. Melancia à noite, combinada com medicamentos diuréticos, pode formar um trio perigoso: sangue mais espesso, queda de pressão e circulação reduzida. Isso abre espaço para coágulos silenciosos que agem no escuro da madrugada. Se você aprecia melancia, o ideal é consumi-la mais cedo, durante o dia, e sempre junto a uma fonte de eletrólitos, como água de cocô ou uma pitada de sal natural. E se estiver usando diuréticos,
Converse com seu médico antes de transformar isso em um hábito. Preste atenção aos sinais. Boca seca, confusão mental ao acordar, ou tonturas matinais não são meras coincidências. São sinais do corpo pedindo ajuda. Mesmo alimentos com 90% de água podem, ironicamente, estar drenando sua saúde cerebral. E se isso já foi uma surpresa, espere até conhecer o que se esconde na tão popular laranja do café da manhã. O perigo escondido no café da manhã. A laranja e suas interações químicas. Durante décadas, a laranja foi tratada como sinônimo de saúde. Quem não se lembra do tradicional copo de suco de laranja pela manhã, ou da fruta servida como sobremesa em lares do mundo inteiro? No entanto, para pessoas acima dos 60 anos que fazem uso de remédios para o coração ou pressão arterial, a laranja pode ser um inimigo invisível. O problema vai muito além do açúcar natural da fruta. Uma substância chamada furacumarina, presente em frutas cítricas como a laranja, pode interferir diretamente no modo como certos medicamentos são metabolizados no organismo. Isso significa que, ao invés de o remédio agir de forma gradual e segura, ele pode se acumular em níveis tóxicos, ou então ser eliminado rápido demais, perdendo sua eficácia. Medicamentos afetados por essa substância incluem estatinas, usadas para colesterol, bloqueadores dos canais de cálcio, para pressão arterial, e anticoagulantes, para prevenir coágulos. A interação com a furacumarina pode tornar esses tratamentos instáveis e até perigosos. O que muitos idosos não sabem é que uma simples laranja ou um copo de suco pode desregular completamente o funcionamento de medicamentos essenciais. O que era para ser uma rotina saudável, como aquele suco fresquinho pela manhã, pode acabar sabotando silenciosamente o tratamento de condições sérias como hipertensão ou arritmias cardíacas. Por isso, é fundamental que pessoas acima dos 60 anos consultem seu médico ou nutricionista antes de manter o consumo frequente de frutas cítricas, especialmente se estiverem em uso de medicações contínuas. A natureza é poderosa e, às vezes, mesmo os alimentos mais naturais exigem respeito e cautela. Algumas combinações alimentares que parecem inofensivas podem, na verdade, criar riscos perigosos, especialmente na terceira idade. Não causam um colapso imediato, mas agem devagar, silenciosamente, provocando alterações na pressão, instabilidade na circulação ou formação de coágulos sem qualquer sinal prévio. Como neurologista, acompanhei diversos casos em que o vilão não foi o remédio em si, mas o que era ingerido junto com ele, especialmente frutas consideradas do bem. Um desses casos me marcou profundamente. O do Sr. Elmer Bryan, um simpático aposentado de 79 anos da Geórgia, ex-motorista de ônibus, sempre sorridente. Elmer tomava atorvastatina para o colesterol e lisinopril para controlar a pressão arterial. Ele também era adepto de uma vida natural, e fazia questão de tomar, todas as manhãs, um copo de suco de laranja fresco, seu raio de sol líquido, como dizia. Mas havia um detalhe que Elmer desconhecia: a presença de furanocumarinas no suco de laranja, compostos que reduzem a capacidade do fígado de metabolizar certos medicamentos. Resultado: seus remédios começaram a se acumular no corpo. A pressão caiu demais, a estatina se acumulou nos músculos e vasos, provocando inflamação e risco vascular. Após alguns dias sentindo uma leve tontura, Elmer se levantou da poltrona e caiu no chão. Foi levado às pressas ao hospital, apresentando confusão mental e fala arrastada. A tomografia revelou um AVC isquêmico. Os exames mostraram níveis perigosamente altos dos medicamentos, não por overdose, mas porque o suco de laranja bloqueava a ação do fígado. Expliquei tudo a ele e à esposa. Elmer ficou perplexo. Passei a vida achando que suco de laranja fazia bem, murmurou. E realmente fazia, até seu corpo envelhecer e não metabolizar mais como antes. Aos 70 ou 80 anos, especialmente com medicação envolvida, o que antes era saudável pode se tornar um risco. Por isso, é fundamental que idosos que fazem uso contínuo de medicamentos evitem o consumo excessivo de frutas cítricas como laranja, toranja, grapefruit e laranja de Sevilha. O fígado envelhecido processa tudo mais devagar, e o risco de interação entre alimentos e remédios cresce com a idade. Hoje, minha recomendação é: frutas cítricas, só com moderação e sob orientação médica. Se quiser consumir, prefira variedades mais suaves como clementina ou use pequenas quantidades do suco diluídas em água. Porque no fim das contas, o que está na sua fruteira pode impactar tanto quanto o que está na sua caixa de remédios. Um hábito simples e diário, mesmo com boas intenções, pode ser o fio invisível que leva a uma emergência médica. Se isso te faz pensar, ótimo. A prevenção começa com informação. E se você achava que as laranjas eram as únicas frutas com esse lado oculto, prepare-se.
A próxima da lista está em quase todos os hospitais, adorada por gerações, mas pode estar afetando silenciosamente o seu cérebro. 6. Maçãs, a armadilha doçura disfarçada. A imagem da maçã é quase sagrada, símbolo da saúde, da nutrição e até da infância. Uma maçã por dia mantém o médico afastado, certo? Mas nem sempre. Especialmente para quem já passou dos 60, tem diabetes, pressão alta ou sinais de declínio cognitivo, a maçã pode deixar de ser uma aliada e se tornar um risco silencioso. O problema está no tipo e na forma de consumo. As variedades modernas mais populares, Gala, Honeycrisp, Fuji, foram desenvolvidas não por seu valor nutricional, mas por sua doçura. E é justamente aí que mora o perigo. Essas frutas possuem alto índice glicêmico. Em outras palavras, liberam açúcar no sangue com rapidez, exigindo um esforço maior do organismo para estabilizar os níveis. Agora imagine isso acontecendo em um corpo envelhecido, com metabolismo mais lento. Se você consome essas maçãs isoladamente, sem nenhuma gordura boa ou proteína para retardar a digestão, o resultado pode ser um pico abrupto de glicose, seguido de uma queda. Essa montanha-russa de açúcar no sangue desregula a pressão, compromete os vasos e, ao longo do tempo, aumenta o risco de AVC, principalmente em cérebros mais frágeis. O que parecia um lanche saudável pode se transformar numa ameaça invisível. A dica: prefira maçãs menos doces, consuma sempre com alguma fonte de gordura boa, como um punhado de nozes, ou proteína, como um iogurte sem açúcar, e evite comê-las em jejum. Você pode continuar comendo frutas. Mas depois dos 60, o como e o quando se tornam tão importantes quanto o que. Os riscos invisíveis por trás do doce das frutas. Um alerta para quem passou dos 60. Você talvez nem perceba, mas aquela oscilação de energia após um lanche aparentemente saudável pode estar fazendo mais do que apenas te deixar cansado. Para pessoas acima dos 60 anos, essas variações rápidas nos níveis de açúcar no sangue afetam diretamente a pressão arterial, a inflamação das artérias e até a fluidez do sangue. Quando a glicose dispara, o sangue se torna mais espesso e ácido. Isso obriga o corpo a produzir grandes quantidades de insulina e provoca uma contração dos vasos sanguíneos. Repetido todos os dias, esse ciclo vai desgastando silenciosamente o revestimento interno das artérias, inclusive aquelas que alimentam o cérebro. Pequenos danos começam a surgir e, como resposta, o corpo forma coágulos. Em jovens, isso raramente causa problemas. Mas em idosos, cujos vasos já estão menos flexíveis e mais estreitos, esses coágulos podem se tornar uma armadilha, prontos para causar um derrame no momento mais inesperado. Veja o caso da senhora Louise Ramon, de 81 anos, da Pensilvânia. Sempre foi ativa, tomava seus medicamentos corretamente e evitava alimentos processados. Todas as tardes, comia uma maçã Honeycrisp, acreditando que fazia a escolha certa. Sem frituras, sem doces industrializados, apenas fruta. O que ela não sabia é que seu organismo apresentava resistência à insulina, e aquele hábito diário estava silenciosamente comprometendo seus vasos já envelhecidos. Com o tempo, começaram a surgir sintomas discretos, visão turva ao anoitecer, uma leve pressão na cabeça ao se levantar. Até que numa noite, preparando o jantar, Louise teve dificuldade para articular as palavras. Sua filha levou ao hospital. Após os exames, o diagnóstico, um AVC isquêmico leve. Os médicos detectaram variações significativas na glicemia e sinais claros de inflamação nas paredes internas das artérias. O coágulo, responsável pelo derrame, provavelmente foi formado em um daqueles picos repentinos de açúcar no sangue. Louise se recuperou, mas hoje vê as maçãs com outros olhos. Não como vilãs, mas como alimentos que exigem sabedoria e equilíbrio. Meu conselho para pacientes da terceira idade é simples. Se você ama maçãs, opte por variedades com menos açúcar, como a Granny Smith, rica em antioxidantes que protegem o cérebro. Nunca as coma sozinhas. Combine com uma fonte de gordura ou proteína, como queijo ou manteiga de amêndoas, para desacelerar o impacto glicêmico. E evite consumi-las com o estômago vazio, especialmente à noite, quando o cérebro precisa de estabilidade, não de picos. Até mesmo algo tão aparentemente inofensivo como uma maçã pode contribuir para um cenário silencioso de risco, onde o açúcar sobe, os vasos se retraem e os coágulos se formam lentamente, até o dia em que deixam de ser silenciosos. E se isso já te surpreendeu, espere até ouvir sobre a próxima fruta, uma das queridinhas de quem busca saúde cardiovascular. Rica em cor, antioxidantes e presente em listas de superalimentos, essa fruta carrega um composto natural que pode afinar demais o sangue. Para quem já toma medicamentos, esse detalhe pode ser a linha tênue entre proteção e perigo.
Vamos falar sobre as cerejas. 7 cerejas. O risco escondido em um superalimento. As pequenas, vibrantes e deliciosas cerejas são consideradas por muitos como uma das frutas mais saudáveis da dieta americana. Frequentemente recomendadas por médicos para aliviar inflamações, melhorar a saúde das articulações e proteger o coração, elas aparecem em revistas de bem-estar, prateleiras de supermercados naturais e receitas para idosos. Mas o que quase ninguém comenta é que, por trás do sabor doce e do rótulo saudável, existe um risco pouco conhecido, especialmente para idosos que fazem uso de anticoagulantes. Cerejas contêm salicilatos, compostos naturais com efeito semelhante ao da aspirina, que ajudam a afinar o sangue. Embora essa propriedade possa ser benéfica em pequenas quantidades, o problema surge quando é combinada com medicamentos que já têm esse mesmo efeito, como varfarina, clopidogrel, Plavix ou a aspirina em baixa dose. O resultado pode ser perigoso. O sangue se torna fino demais, os vasos ficam frágeis, em alguns casos extremos, pode ocorrer sangramento cerebral, o chamado AVC hemorrágico. A maioria das pessoas nunca imaginaria culpar uma fruta por isso. Mas eu já vi acontecer. Um dos casos mais marcantes foi o do Sr. Daniel Rodés, de 84 anos, um aposentado do estado de Illinois. Após sofrer um pequeno infarto, passou a tomar aspirina diária, além de medicamentos para pressão e colesterol. Queria se manter saudável para aproveitar os momentos com os bisnetos. Todas as noites, após o jantar, ele saboreava uma tigela de cerejas frescas, seu ritual de saúde natural. Havia lido que elas ajudavam na inflamação, e parecia uma escolha inofensiva. Mas o excesso de salicilatos, somado à medicação que já tomava, começou a afinar demais seu sangue. Pequenas tonturas surgiram, hematomas apareceram com facilidade. Até que, numa manhã, Daniel acordou com dor de cabeça intensa e fala arrastada. No hospital, foi identificado um sangramento cerebral. Ele sobreviveu, mas sua relação com as cerejas mudou para sempre. Se você está achando essas informações úteis, comente cerejas aqui embaixo, assim sei que você está comigo nessa jornada de prevenção. E prepare-se para o próximo ponto. Porque a oitava fruta, embora associada ao verão, ao frescor e à hidratação, pode estar escondendo outro risco inesperado para quem já passou dos 60. Sinal de alerta: quando uma fruta se transforma num gatilho silencioso. Ela sempre foi ativa, lúcida e muito cuidadosa com o que comia. Evitava sobremesas processadas, trocando-as por fatias frescas de abacaxi todas as noites. Era seu ritual sagrado, um gesto de autocuidado. Mas uma manhã, tudo mudou. A filha percebeu algo errado. A fala estava arrastada. Os passos, tropegos. A expressão, confusa. Após uma ida urgente ao hospital, os exames revelaram o inesperado: um AVC na parte posterior do cérebro, afetando fala e equilíbrio. E o mais assustador? Não foi causado por pressão alta ou trauma. Foi uma combinação traiçoeira. Excesso de açúcar do abacaxi, refluxo ácido durante a noite, glicemia alterada e o efeito da bromelina, uma enzima que interfere na coagulação sanguínea. A fruta, que parecia tão inofensiva, havia se tornado um fator de risco. Clara não é a única. Conforme envelhecemos, o metabolismo desacelera, o revestimento dos vasos se torna mais frágil e o sono mais vulnerável. Agora imagine combinar isso com frutas doces e ácidas consumidas antes de dormir. O risco de constrição vascular silenciosa aumenta. E um coágulo pode se formar sem aviso. Quer um conselho direto? Se ama abacaxi, coma pela manhã, em pequenas porções. Nunca em jejum. E jamais o consuma antes de dormir, especialmente se usa anticoagulantes. O cérebro precisa de estabilidade à noite, não de estímulos imprevisíveis. E se isso te pegou de surpresa, espere até saber da próxima. Gota melancia, hidratante ou armadilha. É difícil encontrar algo mais refrescante num dia quente do que uma fatia de melancia gelada. Associada ao verão, à leveza, aos bons momentos em família. Mas para quem passou dos 60, principalmente se toma medicações para o coração ou tem predisposição a quedas de pressão, a melancia pode ser traiçoeira. Não é o açúcar. Não é a acidez. É o que ela retira do corpo: sais minerais, eletrólitos essenciais e o equilíbrio hídrico que mantém sua pressão estável. A melancia hidrata, mas também pode diluir demais. Como neurologista, tenho visto casos preocupantes de pessoas idosas desmaiarem, acordarem desorientadas ou com sintomas que imitam o AVC. E tudo isso pode ser potencializado por uma ingestão inocente de melancia em excesso. O perigo é silencioso. Você se sente bem, até não se sentir. Cerejas. Quando a delicadeza esconde um risco letal. A história de Daniel é uma lição.
Começou com dores de cabeça, tontura leve, náuseas ocasionais. Até que um dia acordou sem entender onde estava e vomitando. No hospital, veio a confirmação, um AVC hemorrágico. Um sangramento interno no cérebro. Sem sinais clássicos. Sem erro médico. O que havia acontecido? A dieta dele foi a pista. Daniel consumia grandes quantidades de cerejas, todos os dias. O problema? Ele tomava anticoagulantes. E as cerejas são ricas em salicilatos, compostos naturais que afinam o sangue. O resultado foi uma combinação perigosa. Um sangue afinado demais, incapaz de conter um simples vazamento em um vaso cerebral. Para quem está na terceira idade, é preciso lembrar: o que é saudável para um corpo jovem pode ser perigoso para um organismo que já enfrenta desafios diários para manter o equilíbrio. Então, se você ama cerejas, coma com cautela. Algumas aqui e ali, tudo bem. Mas evite sucos concentrados, compotas e exageros, principalmente se você usa qualquer medicação que afete a coagulação. E consulte sempre seu médico, como a doutora Sandra Pereira. Porque o que parece pequeno pode ser devastador quando entra num corpo mais vulnerável. Morangos, o lado escondido do vermelho brilhante. Vamos falar do morango. Bonito, perfumado, associado à saúde. Você o vê nos hospitais, em smoothies, em reuniões elegantes para idosos. Mas nem tudo que reluz é saudável. O morango é uma das frutas com maior carga de pesticidas no mercado. E esses resíduos químicos, mesmo lavados, não desaparecem tão facilmente em organismos mais lentos para eliminar toxinas. Com o tempo, essas substâncias podem se acumular no sistema nervoso, interferir na memória, no humor e até na função cognitiva. E mais, morangos mal conservados são um terreno fértil para mofo invisível, que libera micotoxinas, compostos neurotóxicos perigosos para o cérebro envelhecido. Sem falar no ácido úrico, que pode se elevar com o consumo excessivo, servindo de gatilho para crises de gota. Conclusão: as frutas são maravilhosas, mas só quando combinadas com sabedoria, contexto e moderação. Aos 20, seu corpo se adapta. Aos 70, ele cobra cada escolha. Cuide-se. Escute os sinais. E nunca subestime o poder de um alimento aparentemente inofensivo. Se chegou até aqui, escreva nos comentários: estou acordado, para mostrar que você está atento a essas verdades escondidas. Morangos, o perigo escondido por trás do vermelho vibrante. Essa fruta tão popular, aparentemente saudável, pode estar silenciosamente aumentando o seu risco de AVC, inflamação e até toxicidade cerebral ao longo do tempo, algo que raramente somos alertados. Vamos começar pelo que poucos sabem. Os morangos estão entre as frutas mais pulverizadas na agricultura americana. Ano após ano, eles lideram a lista do Dirty Dozen, do Environmental Working Group, um ranking que mostra os alimentos com maior concentração de resíduos de pesticidas, mesmo após a lavagem. Para os idosos, cujo sistema de desintoxicação desacelera naturalmente com a idade, esses químicos não são eliminados com facilidade. Eles se acumulam nos tecidos do corpo, inclusive no cérebro, onde prejudicam a função neurológica e fragilizam os vasos sanguíneos de dentro para fora. Pesticidas não são apenas irritantes superficiais. Muitos dos usados em morangos convencionais são neurotóxicos, ou seja, danificam as células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo em neuronídeos já envelhecidos. Com o passar do tempo, isso enfraquece a estrutura dos pequenos vasos cerebrais, especialmente na substância branca do cérebro, regiões particularmente vulneráveis a AVCS, perda de memória e declínio cognitivo. E quando o dano começa, o corpo reage com inflamação e formação de coágulos, aumentando ainda mais o risco de eventos isquêmicos. Mas o problema dos morangos não para nos pesticidas. Eles também contêm purinas, compostos naturais que se transformam em ácido úrico no organismo. Para quem tem histórico de gota, problemas renais ou inflamação vascular, condições comuns em idosos, o ácido úrico elevado pode causar inflamações que estreitam vasos, elevam a pressão e novamente favorecem a formação de coágulos. Conheci uma paciente, Ciara Eline Carter, 80 anos, de Michigan, que sempre adorou morangos. Durante o verão, colhia morangos frescos, congelava para os smoothies de inverno e comia um punhado deles após o jantar, acreditando que fazia bem. Ela tinha hipertensão leve e tomava diuréticos, além de sofrer dores articulares ocasionais. Com o tempo, Ciara começou a sentir tonturas ao acordar e inchaço persistente nas articulações. Uma manhã, acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Os exames confirmaram um AVC leve. Além disso, mostraram ácido úrico elevado, sinais de estresse oxidativo e inflamação crônica de baixo grau,
Um processo lento e silencioso alimentado por anos de exposição a resíduos de pesticidas e excesso de purinas. Seu hábito, pensado para protegê-la, acabou se tornando uma fonte sutil de risco. E sim, um coágulo se formou, e seu corpo já não conseguia dissolvê-lo. Ceará sobreviveu, mas vive agora com as consequências desse perigo silencioso. Agora, Ceará apresenta lapsos leves de memória e sensibilidade nos nervos da mão. Ela me contou chorando. Achava que estava fazendo tudo certo. Essa história mostra o quanto o contexto é fundamental na nutrição para o envelhecimento, porque até os chamados superalimentos podem se tornar tóxicos no corpo errado, na hora errada e nas condições erradas. Então, o que fazer se você gosta de morangos? Primeiro, certifique-se de que sejam sempre orgânicos e lave-os muito bem. Não consuma todos os dias e nunca os use como sua principal fonte de antioxidantes. Se você tem gota, problemas renais ou toma medicamentos para pressão, consulte a doutora Sandra Pereira antes de incluir morangos regularmente na sua dieta. Tome cuidado também com morangos congelados, especialmente os usados em smoothies prontos, que muitas vezes vêm de grandes lotes cultivados fora do país, com menos controle de pesticidas. O que você não sabe pode machucar você lentamente, silenciosamente, até que um dia um coágulo roube suas palavras, seu equilíbrio ou sua independência. E se os morangos já te surpreenderam, espere até ouvir sobre uma fruta exótica, doce e cheia de promessas de saúde, comum em suplementos para o coração, mas que pode estar silenciosamente prejudicando sua pressão e desencadeando AVCs matinais. Vamos falar da manga. Por que essa fruta tropical pode não pertencer ao seu prato? 9. Manga. Picos de açúcar e interferência medicamentosa. Para muitos idosos, a manga é um agrado tropical, uma recompensa por algo bem feito. Macia, perfumada e naturalmente doce. Ela aparece em saladas de frutas, smoothies em cafés para idosos, ou seca e embalada como lanche saudável no mercado. Sua polpa laranja brilhante é como uma sobremesa da natureza. Mas para idosos, especialmente os que lidam com problemas cardíacos, pressão arterial ou que tomam vários remédios, a manga pode ser uma sabotadora silenciosa, aumentando o risco de AVC de formas pouco discutidas. Aqui está a verdade desconfortável. A manga está entre as frutas com maior teor de açúcar na dieta americana. Uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que um donut comum. E diferente dos carboidratos complexos, o açúcar da manga é absorvido rapidamente, causando picos súbitos de glicose no sangue, seguidos por disparos de insulina e quedas bruscas. Para idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão arterial instável, esse efeito de montanha-russa pode sobrecarregar os vasos sanguíneos, especialmente os do cérebro. Quando o açúcar sobe, o corpo responde com inflamação, as artérias se contraem, a circulação desacelera e, nos vasos delicados que irrigam o cérebro, essa inflamação pode causar pequenas rachaduras no revestimento. Ao ocorrerem essas fissuras, o corpo entra em modo de reparo, formando coágulos para selá-las. Esse é um mecanismo natural, mas em vasos já estreitados ou endurecidos, pode ser o início de um AVC. Mas há mais. A manga não só desregula o açúcar, como também contém compostos naturais que interferem na forma como seu fígado processa medicamentos, especialmente os usados para ritmo cardíaco, colesterol e pressão. Um deles é a meniferina, que, segundo alguns estudos, retarda o sistema enzimático citocromo P450, o principal sistema do fígado responsável por metabolizar muitos remédios prescritos. Quando esse sistema desacelera, os medicamentos se acumulam no corpo, aumentando o risco de overdose, efeitos colaterais graves e complicações sérias. Efeitos colaterais ou interações podem ocorrer silenciosamente. Se você toma remédios como alodipino, metoprolol ou estatinas comuns, essa combinação pode fazer sua pressão cair demais ou o ritmo cardíaco variar sem aviso. Deixe-me contar a história do Sr. William Booker, 83 anos, bombeiro aposentado de Nevada. Ele sempre se orgulhou de se manter ativo. Caminhava diariamente, seguia uma dieta equilibrada e buscava opções saudáveis para o coração. Alguns meses atrás, William começou a comer fatias de manga seca toda tarde, achando que fazia uma troca inteligente para os biscoitos. Ele também tomava remédios para pressão alta e fibrilação atrial. Após algumas semanas, William começou a sentir episódios de tontura pela manhã. Um dia, desabou ao sair da cama. Sua esposa o encontrou pálido, confuso, com uma leve queda no lado esquerdo do rosto. No hospital, exames confirmaram um AVC isquêmico leve. Testes mostraram que sua pressão caiu demais durante a noite e que os níveis dos remédios estavam anormalmente altos, mesmo tomando a dose correta. A doutora
Sandra Pereira e eu revisamos tudo e o culpado ficou claro. A manga seca diária sobrecarregou o fígado, interferindo no processamento dos remédios. Os picos de açúcar agravaram o problema, criando o ambiente perfeito para a formação de coágulos. William sobreviveu, mas o AVC afetou sua coordenação e memória de curto prazo. Agora ele vive com lembretes diários de como algo natural quase tirou tudo dele. Por isso, recomendo que idosos repensem frutas tropicais como a manga. A doçura mascara o perigo. Não é só o açúcar, mas como ela interage com o corpo envelhecido, o metabolismo lento e a complexa teia de medicamentos que tantos idosos precisam. Mesmo algumas fatias, especialmente secas, podem desequilibrar o corpo. Então, qual a abordagem segura? Se realmente gosta de manga, coma porções muito pequenas, não mais que alguns pedaços, e somente durante o dia, nunca antes de dormir. Sempre combine com proteína ou gordura para atenuar o pico de açúcar. E se você toma remédios prescritos, especialmente para coração, colesterol ou pressão, fale primeiro com a doutora. Sandra Pereira. A manga pode não ser mais indicada para você. Não nessa fase da vida, porque com o avançar da idade, nossa margem de erro diminui. O que tolerávamos aos 30 ou 40 pode agora causar consequências graves, até por causa de uma fruta. Agora, depois de ouvir sobre essas 9 frutas aparentemente saudáveis, você pode estar se perguntando: o que podemos comer que apoie o cérebro envelhecido, fortaleça o coração e ainda traga prazer às refeições? Não se preocupe. Na sessão final, vou te guiar por alimentos realmente seguros para o cérebro, que protegem a memória, melhoram o equilíbrio e não interferem nos seus remédios. Você não precisará de pílulas, pós ou ingredientes exóticos. Só comida simples, integral e um pouco de sabedoria para acompanhar. Vamos falar dos alimentos que curam, não prejudicam. Reflexão final. A verdade sobre frutas, envelhecimento e proteção do cérebro. Depois de conhecer essas 9 frutas que parecem saudáveis, até inofensivas, mas que silenciosamente aumentam o risco de AVC, talvez você se sinta confuso, talvez até traído. Afinal, disseram a você a vida toda que fruta é remédio da natureza, um presente da terra, algo em que sempre se pode confiar. Mas a verdade, especialmente para quem tem mais de 60 anos, é muito mais complexa e muito mais importante de entender. O envelhecimento muda tudo. Os alimentos que você comia aos 30 ou 40 anos já não caem mais da mesma forma. Seus rins filtram mais devagar. Seu fígado processa remédios com menos eficiência. Seus vasos sanguíneos ficam mais frágeis, menos flexíveis. E seu cérebro, o órgão mais delicado de todos, fica cada vez mais sensível às variações na pressão, no açúcar do sangue e nos fatores de coagulação. Isso significa que cada mordida importa mais agora do que nunca. Muitos idosos, com as melhores intenções, criam rotinas que, sem saber, colocam seu cérebro em risco. Uma banana com remédio, uma tigela de uvas no lanche, abacaxi após o jantar, um copo de suco de laranja pela manhã. Hábitos tão familiares, tão comuns, que nem levantam suspeitas. Mas, sob a superfície, esses hábitos podem desencadear uma cascata silenciosa, invisível e lenta de mudanças que aumentam a inflamação, enrijecem artérias, afinam o sangue, de mais ou de menos, e, nos piores casos, formam coágulos que bloqueiam o oxigênio do cérebro. Como neurologista, já vi o resultado disso. Pacientes que acordaram bem e terminaram o dia na UTI. Pessoas que perderam a fala, o andar, o reconhecimento dos entes queridos, tudo por causa de um coágulo do tamanho de um grão de arroz, no lugar errado, na hora errada. É de partir o coração. E o pior é que muitos desses eventos eram evitáveis. Não com mais remédios, mas com mais consciência sobre como comida e idade interagem. Mas aqui vai a boa notícia. Nem toda fruta é perigosa. Na verdade, algumas, quando escolhidas com sabedoria e comidas com cuidado, podem ser aliadas poderosas para proteger seu cérebro, seu coração e sua independência. Então, o que você deve escolher? Primeiro, frutas vermelhas, mirtilos, framboesas, amoras, baixas em açúcar, ricas em antioxidantes e polifenóis que protegem vasos e reduzem inflamação. Elas não elevam o açúcar no sangue, não interferem em medicamentos e apoiam a memória e a circulação naturalmente. Segundo, maçãs verdes, como Granny Smith. Ao contrário das maçãs doces, elas têm menor impacto glicêmico e contêm flavonoides protetores do cérebro. Consumidas com um pedaço pequeno de queijo ou manteiga de amêndoa, fornecem energia suave sem picos. Terceiro, abacates. Tecnicamente uma fruta, são ricos em gorduras saudáveis que ajudam a regular a pressão e suportam a função nervosa.
Contém potássio numa forma que o corpo absorve devagar, sem os picos agudos das frutas mais doces. Quarto, limões e limas. Não como lanche, mas para dar sabor. Ajudam a desintoxicar o fígado e a digestão sem adicionar açúcar ou interferir na maioria dos medicamentos. Um pouco espremido na água desperta o sistema suavemente e hidrata sem danos. Quinto, romãs, mas só em pequenas quantidades. O suco é potente, então, se gostar, dilua e limite a poucos onças. Suas propriedades antioxidantes podem ser úteis, mas devem ser tratadas com cuidado, especialmente se tomar remédios para pressão ou coração. E acima de tudo, o momento importa. Coma fruta cedo no dia, nunca de estômago vazio, e sempre combinadas com proteína ou gordura saudável para desacelerar a absorção e minimizar picos de açúcar ou quedas de pressão. Nunca coma frutas antes de dormir. Seu corpo está desacelerando e é quando a circulação está no ponto mais baixo. Um pico de açúcar ou ácido nesse momento pode desequilibrar tudo, e você só vai sentir o dano quando for tarde demais. Deixe claro, não é medo, é respeito pela vida, pelo corpo que envelhece, pelo cérebro que merece proteção. Com consciência, você pode continuar aproveitando os benefícios das frutas sem pôr em risco sua saúde cerebral. O segredo está em conhecer seu corpo, respeitar seu tempo e fazer escolhas que curam, não prejudicam. E é isso que vamos descobrir juntos a seguir. Sua idade, seu corpo e os sinais silenciosos que ele envia. Você não é frágil, mas é diferente. Isso não significa que deve parar de apreciar as doçuras da vida. Significa que agora deve aproveitar com sabedoria, com o conhecimento e a dignidade que só uma vida inteira pode trazer. Você chegou até aqui por perseverança, sabedoria e cuidado. Não permita que um hábito simples, uma fruta que você nunca pensou duas vezes, se transforme no ladrão silencioso da sua saúde. Cada escolha, até um simples lanche, pode te aproximar da vitalidade ou do risco. Leia os rótulos. Pergunte aos seus médicos. Pense no que está no seu prato e no que isso fará dentro do seu corpo, não só hoje, mas semanas ou meses à frente. Porque a verdade é, você não está mais comendo apenas para viver. Você está comendo para se manter lúcido, de pé, sendo você mesmo. E com o conhecimento certo, as frutas certas e o momento certo, você pode, e merece, permanecer sábio e atento. Lembre-se, seu cérebro escuta tudo que você lhe dá. Alimente-o com o futuro que você merece. Essas lições são para te inspirar a viver plena e autenticamente. Agora, adoraria ouvir de você. Tire um momento para refletir e compartilhar uma coisa que aprendeu aqui e planeja aplicar na sua vida. Vamos nos apoiar nessa jornada, abraçando essas verdades juntos. Se gostou do vídeo, deixe um comentário com um. Se não, sinta-se à vontade para comentar 0. Seu feedback é muito importante para nós. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos assim. Obrigado por assistir. E um brinde a viver a vida do seu jeito.